Fala pessoal, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando. E nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo a correção da atividade do dia 23/11. Correção da atividade do dia 23/11. O pessoal pediu aí para fazer a correção. Então, vamos lá. A questão número 1 está dizendo o seguinte. Em uma certa eleição foram obtidos os seguintes resultados. E a gente tem os resultados aqui em uma tabela. Candidatos A, B, C e votos nulos e brancos, percentual de voto para cada candidato e o número absoluto de votos de cada candidato, o número de pessoas que votaram ali em cada candidato ou nulo e branco. E aqui está dizendo, complete a tabela com os valores corretos. Então, o que está faltando aqui? A porcentagem dos votos brancos ou nulos e a quantidade de votos do candidato A, B e C. Então, como é que eu vou fazer para resolver este problema aqui? Olhando para a questão, a gente já percebe o seguinte. Só tem 4 informações. Quando a gente pensa em porcentagem, a gente está pensando que quando junta tudo, tem que dar 100%. Nesse tipo de tabela aqui, a gente tem o seguinte, só tem 4 opções. A, B, C, nulos e brancos. Junta tudo isso, tem que dar 100% dos votos. Então, eu vou colocar uma linha a mais aqui e vou escrever total. Total. E aqui na coluna de porcentagem de votos, o total tem que ser 100%. E aí você percebe o seguinte, está faltando aqui os nulos e brancos. Mas nós temos o percentual do A, do B, do C e o total, que é 100%. Se a gente somar o percentual A, B e C, o que faltar para dar 100% é o percentual dos nulos e brancos. Ah, professor, como assim? Vamos ver, A gente sabe que quando somar o percentual de votos do candidato A mais o candidato B mais o candidato C mais os votos nulos e brancos, tem que dar 100%. Só que a gente já sabe o percentual do A, do B e do C. Olha só, no A é 26%, no B é 24% e no C é 22%. Sobra ali os nulos, que eu vou chamar de N, igual a 100%. Tá vendo que virou uma equação do primeiro grau? A gente vai somar os valores que estão à esquerda aqui, 26 mais 24 mais 22. E isso vai dar 72. Mais os nulos e brancos tem que dar 100%. Então, isso implica que os votos nulos e brancos vão ser 100% menos os 72. Porque aí eu calculo o que falta de 72 para chegar em 100. Quando a gente faz essa continha, a gente acha aí que os votos nulos e brancos são iguais a 28%. Então, a gente tem aí, votos nulos e brancos é igual a 28%. Então, a gente coloca essa informação aqui na tabela. Os votos nulos e brancos correspondem a 28%. E olha só, a gente completou aqui uma das linhas da coluna, das linhas da tabela. Então, a gente tem aqui, 28% corresponde a 196. A gente pode, então, fazer uma regra de 3 para calcular o número total de votos. Como assim, professor? A gente vai relacionar aí os 28% com 196 e o 100% com o X. Vai ser um valor X. E a gente vai fazer uma regra de 3. Então, a gente vai ter aqui uma porcentagem e do outro lado, número de votos. 28% está relacionado aí, com 196 votos. E o 100%, que é o que a gente está procurando, está relacionado com o X votos. Aqui a gente sabe que está lidando com porcentagem. As setinhas aqui na nossa regra de 3 vão ser para baixo. As duas, quando se fala de porcentagem em regra de 3, é sempre no mesmo sentido. Então, a gente constrói a proporção aí
sempre do mesmo jeito para as duas colunas. Então a gente vai ter o seguinte, ó, fazer a fração no sentido da seta. Vai ficar 28 sobre 100 igual a 196 sobre x. Ó. E aqui a gente faz a multiplicação cruzada. Vai fazer 28 vezes x e 100 vezes 196. Isso vai dar, então, 28x igual a 19.600. O 28 está multiplicando x, passo para o outro lado dividindo. Ó. Então, continuando aqui em cima, a gente vai ter que x é igual a 19.600 dividido por 28. Quando você divide 19.600 por 28, você encontra aí o valor 700. Então, 700 é o total de votos. Então, a gente vai ter aí 700 votantes. Ok, 100% corresponde a 700. Agora que a gente já sabe aí o total de pessoas, quanto é 100%, a gente precisa calcular, então, o número de votos do candidato A, B e C. E a gente vai usar, então, o conteúdo de porcentagem que a gente viu lá no comecinho de agosto. E a gente vai fazer o seguinte, o candidato A, vamos colocar ele aqui, ó, a gente vai calcular 26% dos votos. Quantos foram dos votos? 700. Então, é 26% de 700. 26% de todos os votantes votaram aí no candidato A. Então, é 26% de 700. O candidato B é 24% de 700. O candidato C vai ser 22% de 700. E os votos nulos e brancos a gente já tem aqui, já foi dado, 196. Então, como é que eu faço para calcular 26% de 700? A gente transforma aí o 26% na forma decimal ou na forma de fração. Nesse caso aqui, vamos colocar na forma de fração, ó, porque a gente vai ter assim, ó, 26 sobre 100, lembra, 26%, 26 por 100, está dividido, ó, vezes, quando a gente fala 26% de algum valor ou algum percentual de algum valor, apareceu a palavra aqui, ó, de, é vezes, tá? Então, 26% de 700 é 26 sobre 100 vezes os 700, ó. E agora eu posso cortar os zeros do 700 com os zeros do 100. E aqui fica 26 sobre 1, vai dar o próprio 26. Então, eu vou multiplicar apenas os de cima. 26 vezes 7, a gente vai fazer o seguinte. 7 vezes 6 é 42, então dá 2 e sobe 4. 7 vezes 2 é 14, com 4 que subiu, 18. Fazendo a continha, então, a gente tem aí, ó, 182 votos para o candidato A. O mesmo processo aí para o candidato B, ó, só que agora com 24%. O 24 sobre 100 vezes 700. A gente pode cortar os zeros do 700 com os zeros do 100. 24 sobre 1 é a mesma coisa que 24, e a gente então multiplica 24 por 7. 24 vezes 7, a gente vai ter o seguinte, ó, 7 vezes 4 é 28, sobe 2. 7 vezes 2 é 14, com 2 que subiu, 16. Então, o candidato B recebeu 168 votos. Repete o cálculo aí para o candidato C. Você vai ter aí 22 sobre 100 vezes 700. Eu corto os zeros dos 700 com os zeros do 100 e multiplico. 22 por 7. 7 vezes 2 dá 14. Então é 4, sobe 1. 7 vezes 2 é 14, com 1 que subiu, 15. Então o total de votos aí do candidato C foi 154. Colocando os valores na tabela, a gente tem então candidato A, 182. Candidato B, 168. E candidato C, 154. Então é isso. Está aí a correção da questão número 1, ok? Então vamos para a questão número 2. A questão número 2 está dizendo o seguinte, ó. Durante as eleições do conselho de uma fábrica, um trabalhador decidiu realizar uma pesquisa com os 250 funcionários
Vamos grifar isso, ó. 250 funcionários que responderam se votarão no candidato A, B ou C. Depois da coleta de dados, esse funcionário constatou que 70 pessoas votariam no candidato A, 92 pessoas no candidato B e 53 pessoas no candidato C. E os demais disseram que não votariam em nenhum dos 3 candidatos. Ok. Com base nesses dados, construa uma tabela contendo os valores de frequência absoluta. Então é para colocar frequência absoluta e frequência relativa. Frequência absoluta e relativa de cada candidato e também dos funcionários que não votarão em nenhum dos candidatos. Ok. A gente tem que primeiro identificar as informações de uma maneira fácil. Então vamos relacionar aqui, ó, de acordo com o que ele deu. O total aqui é de 250. Se eu vou falar de relativa, frequência relativa, então eu tenho que relacionar esse 250 aí, ó, com 100%. 250 responde a 100%. O candidato A vai receber 70 votos. O candidato B, olha só, 92 pessoas no candidato B. Então é 92. 53 no candidato C. Então o candidato C recebe aí 53 votos. E os votos brancos, vamos chamar de brancos, que seriam os que não votariam em ninguém, a gente ainda não sabe quanto é, porque aqui não diz no enunciado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular esses votos brancos, ó. E a gente sabe o seguinte, seguindo o mesmo raciocínio do exercício anterior, a gente sabe que os votos do candidato A mais do candidato B mais do candidato C mais os votos brancos tem que dar o total, que nesse caso aqui é 250 votos. Agora a gente não está mexendo com a porcentagem, está mexendo com o total de votos. O candidato A aqui tem 70, o candidato B tem 92 e o candidato C tem 53. Tudo isso mais os votos brancos tem que dar 250. Então o que eu vou fazer? Vou somar aqui os votos que eu já tenho e depois subtrair de 250 para resolver essa equação. Então a gente tem aqui 70 mais 90 mais 53, ó, 92 mais 53. 0 mais 2 mais 3 vai dar 5. 7 com 9 é 16, com 5, 21. Então deu 215 mais os votos brancos. É igual a 250. Então a gente pega os votos brancos, que vão ser iguais a 250, menos os 215 votos que foram dados aí para os candidatos A, B e C. Então, a gente tem que 250 menos 215 tem que dar 35, não é? Então, os votos brancos aí correspondem a 35 votos. Então, vamos lá, a gente já descobriu aí quantos são os votos brancos. Então, a gente conserta aqui nas nossas informações. Votos brancos, 35. A gente já está pronto para fazer a tabela. Tem que fazer mais conta? Tem, mas já dá para construir. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou colocá-la bem aqui. Faz uma coluna com os candidatos. A gente vai ter o candidato A, o B, o C, votos brancos. Na última linha a gente vai colocar o total. E depois, na próxima coluna, a gente vai colocar o número de votos. Número de votos. Olha só. O candidato A vai receber 70. Vamos lá, 70. O candidato B é 92. O candidato C, 53.
E o candidato, aliás, candidato nada, né? E os votos brancos são 35, totalizando 250 votos. Depois a gente vai colocar aqui as porcentagens, que é a frequência relativa. Nesse caso aqui o número de votos é frequência absoluta. A frequência relativa, que é o percentual, a gente tem que calcular. Lembrando que a frequência relativa é sempre igual à frequência absoluta dividido pelo total. Ok? A gente já tem a frequência absoluta, que está aqui, ó, 70, 92, 53 e 253 e 35. E a gente vai calcular então a frequência relativa. Ok? Vamos fazer aqui do lado direito. Candidato A. Frequência relativa do candidato A vai ser 70, que é a frequência absoluta, dividido pelo total, que é 250. A gente pode cortar o zero do 70 com o zero do 250. E quando você divide 7 para 25, o resultado dá 0,28. 0,28 é igual a 28%. A gente anda com a vírgula duas casas decimais e põe o símbolo de porcentagem. Então a frequência relativa do candidato A é 28%. Ou seja, 28% dos funcionários decidiram votar no candidato A. Agora a gente vai fazer do candidato B, que vai ser a frequência absoluta, nesse caso aqui o 92, dividido por 250. Quando você divide 92 por 250, você encontra o resultado 0,368. Para transformar isso em porcentagem, você vai andar com a vírgula duas casas para a direita, uma, duas. Então vai virar 36,8%. Ok? Então o candidato B aí tem 36,8% dos votos. Agora, candidato C vai ser igual a os 53 dividido por 250. Então a gente vai ter aí 53 dividido por 250 vai dar 0,212. Para transformar 0,212 em porcentagem, a gente anda com a vírgula duas casas para a direita. Isso vira então 21,2%. Então a gente vai ter aqui 21,2% dos funcionários decidiram votar no candidato C. E depois vamos calcular aqui os votos brancos. Os votos brancos serão, na frequência relativa, 35 dividido por 250. Quando você divide 35 por 250, você encontra o valor 0,14, que transformado em porcentagem se torna 14%. Então os votos brancos aí seriam 14%. E o total é sempre 100%. Esse a gente não precisa nem calcular. Então tá aí a nossa tabelinha, ó. Os candidatos, número de votos, que é a frequência absoluta, e a porcentagem de votos, que é a frequência relativa. Candidato A, 70 votos, 28%. Candidato B, 92 votos, 36,8%. Candidato C, 53 votos, 21,2%. Votos brancos, 35 votos, 14%. E o total, 250 funcionários, que correspondem a 100%. Essa aqui, então, é a tabela que o exercício 2 estava pedindo. Então, é isso aí. Essa foi a correção da nossa última atividade do ano, porque depois dessa atividade foi passada a avaliação. E a avaliação, a correção dela, bom, na correção da avaliação não vai ser feita, porque foram colocados os exemplos das aulas que a gente trabalhou aí durante o bimestre. Então, em todos os outros vídeos, em todas as outras videoaulas, você encontra lá a resolução de cada um dos exercícios, ok? Então, é isso aí. Muito obrigado e tchau, tchau.